Porque a medicina também, houve um boom, né, nos últimos anos de profissionais, e o médico hoje, que há alguns anos atrás talvez criava-se patrimônio, hoje em dia é difícil, né? O que você acha dessa transição de carreira? Como foi para você, que exerceu a medicina durante um tempo, passou pela experiência de uma residência, como é que foi você largar isso e empreender? E o que você faz hoje? Conta pra gente. Não, bacana. Assim, primeiro, em relação ao mercado médico, de fato, assim, não é o mesmo mar de rosas que era há um tempo atrás. Quando eu estava escolhendo até para fazer residência, pensando o que eu queria fazer, que eu estava pensando em oncologia clínica, conversei com uma professora minha na época, ela falou assim, olha, hoje eu atendo o dobro de pacientes que eu atendia há 10 anos e ganho metade do que eu ganhava. Então, na verdade, ela ganhou um quarto por paciente, se você pensar, né? É verdade. Mas, assim, comparado com outras profissões, ainda é muito bom, né? Perto de outras profissões. E, felizmente, existe um envelhecimento da população, né? Que vai ter as pessoas vão ficar mais vivas mais tempo, com mais doenças, etc. Então, o mercado cresce também. E como vai ter muita gente ruim se formando, com mais faculdades aí, acaba que para os bons ainda vai ter muito espaço, acredito ainda, sabe? E se o médico souber investir o seu dinheiro que ele ganha perto de outras profissões muito bem, né, ele consegue construir um patrimônio. Ele não vai ficar multimilionário só com a medicina igual era no passado. Mas se ele souber aproveitar o que ele ganha e souber reinvestir isso, hoje ele precisa aprender a reinvestir, né? Antigamente nem precisava, você podia fazer tudo errado que ainda sobrava muito dinheiro, né? Porque era um mar de rosa bem melhor. Então, acontecia isso aí. No meu caso lá, então, eu estava fazendo a residência e na época a gente tinha montado uma empresa de eventos que chama-se B2, que é a empresa de formaturas, né? Que hoje, inclusive, é grande, né? Uma das maiores do Centro-Oeste e tal. E aí eu tinha ido com o meu sócio, no terceiro ano de faculdade, a gente foi para São Paulo conversar com o pessoal lá, fizemos uma empresa e tal. E eu era diretor comercial, então eu vendia as formaturas para as comissões de formatura, né? No intervalo de aula, final de semana, a hora que dava, tentava ir, pegava o carro, ia para Anápolis, vender para a faculdade lá ou em outros lugares e tal. E isso durante a residência também. E aí foi ficando muito sobrecarregado, né? Porque dividido, hospital, B2, parte de investimento que eu já estava envolvido ali com alguma coisa também. Eu falei, cara, não tem como isso aqui. Eu preciso dar Inclusive, durante a faculdade também eu já tinha trancado um semestre de faculdade. Porque eu também não estava conseguindo conciliar. Nessa fase você não mexia com parte de mercado financeiro, só empreendimento mesmo. Só. Aí foi logo depois disso, no final assim, no início, né, naquele terceiro ano. No último ano de faculdade, foi onde eu comecei a entrar nesse mundo de investimento meio do avesso. Como é que foi? Foi até com um primo meu que o como é que Gustavo. O Gustavo, que o Gustavo conhece, né, que é o gênio da sua família aqui, né, que o Gustavo conheceu já um primo meu. E aí, ele queria montar um fundo de investimento, né? Porque ele operava, fazia lá o investimento. Ele morou nos Estados Unidos, fez faculdade lá na Flórida, operava lá com os trades dele. Eu não entendia nada de investimento, entendia de botar negócio de pé, né? Falei, cara, beleza, você opera, eu vou tentar montar alguma estrutura. E aí fui pesquisar, fui conversar com advogado, fui pesquisar a estrutura que cabia de pé, porque era difícil, porque na época, isso era 2014... Era muito mais difícil você fazer investimento no exterior que hoje. Hoje é muito simples. Você abre uma conta lá e já está feito e pronto. Em 2 dias você já está com a conta pronta. Daqui mesmo. Na época não tinha isso, era muito mais difícil. E aí, fazer um fundo de investimento no Brasil era muito caro. Então, para você montar um fundo no Brasil, tinha que ter muito dinheiro já pronto para entrar no fundo para a operação parar de pé. Então, você tinha que montar um fundo numa offshore, numa desses paraísos fiscais da vida, né? Mas regulado, né? Porque é um país que tem um benefício fiscal, né? No caso, que no nosso caso lá foi Cayman. E montei o fundo, né? Consegui estruturar depois de uns 6 meses estudando. Eu até gravava as conversas com o advogado, ia conversar com o advogado, eu não entendi nada que ele estava falando. Eu gravava no meu celular sem ele ver. Eu não sei nem se isso é crime. E ficava reescutando a conversa para tentar entender o que ele estava falando, porque eu nem entendia o que ele estava falando. E aí acabou que deu certo de montar, mas a experiência foi horrorosa, assim, em termos financeiros. O fundo foi muito mal. Investimento que foi muito ruim na época, né? Então, um aprendizado, assim, para não entrar no que eu não entendo e que eu não sei operar. Mas, assim, foi a partir desse prejuízo, que foi um prejuízo grande. Eu fiquei uns 4 anos pagando o prejuízo, muitos anos depois até. E aí foi onde eu comecei a estudar mesmo. Falava, eu preciso entender o que está acontecendo aqui, porque eu não estou entendendo. Só sei que o ferro está entrando aqui. E aí foi meio assim que entrou nesse mundo financeiro. Foi de trás para frente, sabe? Imagino eu que nessa época não tinha por onde estudar, né? Hoje em dia tem vários cursos na internet. O acesso era mais difícil, bem né? mais difícil. Então, estudava muito material em inglês, essas coisas.
estudavam muito na época, hoje a Empíricos é muito conhecida, né? Na época tinha um material do sócio capitalista dele que entrou aqui no Brasil, entrou de sócio dele, que é uma empresa que chama Ágora nos Estados Unidos. Eu lia muito material dessa Ágora na época, que era lá dos Estados Unidos, né? Tem a pegada bem Empíricos ali, bem aquele jeito apocalíptico de falar quando é para falar, de passar medo, aquele jeito bem de estimular a ganância quando é para fazer, mas assim, foi pegando um pouco por ali, né?